só, vamos imaginar, né, esse prédio, vamos visualizar esse prédio e vamos imaginar o seguinte, que em cada andar desse prédio funciona um setor diferente. Num andar está o planejamento urbano, no outro andar o planejamento de transportes, e em outro andar a infraestrutura, o setor de infraestruturas e obras. Mas só que esses setores aí, esses andares, né, não se comunicam. E aí, o que fazer, Carlos? Isso daí é uma questão que já dura muitos anos, principalmente aqui no Brasil. Tá? Independente da região que vocês forem trabalhar como engenheiros ou como gestores públicos, em termos de gestão de cidades, isso tem sido uma constante. A impressão que dá é que esses setores, ou não só esses setores, outros setores também, eles têm uma dificuldade muito grande de interagir entre eles. E, quando isso não acontece, quando não há essa interação, a gente acaba tendo problemas de ordem estrutural, de ordem de operação, e até mesmo um problema que afeta todo mundo e que reflete todos os outros que eu já falei, a questão do que a gente chama de custo generalizado. Tá? Então, o que a gente vai tentar mostrar aqui um pouco para vocês hoje é a questão da importância do que a gente chama de planejamento integrado. O quanto esse planejamento pode ser importante para reduzir esse custo generalizado. Então eu entendi. Esses 3 setores aí, eles têm que conversar, não é isso? Exato. Se eles não conversarem entre eles e com outros setores da gestão da cidade, com outros setores que fazem a cidade ou tentam fazer a cidade ou a área urbana funcionar, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas sérios e problemas que podem cada vez mais aumentar os chamados custos generalizados. A gente vai falar um pouquinho depois desses custos generalizados e vocês vão perceber que vocês sabem o que é esse custo generalizado. Bem, o tema da nossa palestra, como o Carlos Maiola falou, é mobilidade urbana, a questão do planejamento e da infraestrutura de transporte. Eu sou o Carlos. Eu sou Eliana. E a gente vai entrar no tema da palestra agora. Vamos lá. Eu queria agradecer assim, eu sei que eu participei da organização, a Eliana ajudou um pouco, mas eu queria agradecer a presença dos alunos, agradecer a presença do professor Carlos Maiola, do professor André. Eu não tive oportunidade de ver se tem outros professores, então, no meu nome, em nome da Eliana, eu agradeço a presença principalmente dos alunos, dos professores, do coordenador do curso e da comunidade em geral. É assim, a gente cita numa ordem, mas não é uma hierarquia, todos têm o mesmo nível de importância e a gente agradece a todos da mesma forma. Eu queria começar essa conversa com vocês falando de algo que está acontecendo na atualidade, que tem tido um reflexo muito grande nas questões relacionadas à mobilidade urbana. E a mobilidade urbana, ela não pode ser confundida com o sistema de transporte. Mobilidade urbana é algo que contém o sistema de transporte. O sistema de transporte, ele é auxiliar da mobilidade urbana. Às vezes existe uma certa confusão entre sistema de transporte ou transporte e mobilidade serem a mesma coisa, mas não são. São coisas relativamente diferentes, tá? E o sistema de transporte é um dos elementos da mobilidade. E nesses tempos agora de isolamento social, o que tem acontecido com o sistema de transporte? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vê os dados desde março, mais ou menos, ou mais precisamente desde janeiro, no mundo inteiro, a onda do coronavírus ela foi se espalhando pelo mundo inteiro e os efeitos dessa pandemia, os efeitos disso sobre o sistema de transporte foram vários. E eles se repetiram nos locais onde eles foram passando, onde a pandemia foi causando seus efeitos. Como, por exemplo, um deles, a redução dos volumes de tráfego. E com isso houve um aumento de fluidez nos deslocamentos. Lógico, menos pessoas usando automóveis, usando o sistema de transporte, consequentemente a fluidez de tráfego aumentou. Além disso, houve uma redução das emissões de gases e particulados,
gases que provocam uma série de problemas, uma série de efeitos colaterais e elementos particulares que estão presentes principalmente no óleo diesel, que faz muito mal para a população, muito mal para o nosso sistema respiratório. Outro efeito benéfico dessa redução dos volumes de viagem, dos volumes de tráfego, foi a redução de acidentes, principalmente nas estradas. No Brasil, houve uma redução substancial na quantidade de acidentes nas estradas. De vez em quando, a Polícia Rodoviária reporta os valores e realmente houve uma redução. Além disso, um parâmetro que é muito buscado ultimamente, que é, digamos assim, um parâmetro-chave hoje, né, em termos de transporte e mobilidade, que é a redução dos tempos de viagem. Se eu conseguir reduzir os volumes de tráfego por conta do isolamento social, tecnicamente eu consegui reduzir também os tempos de viagem, ou seja, as viagens ficaram mais rápidas. E não, assim, aqui no Brasil a gente não viu nenhuma medida concreta nesse sentido ainda, mas a gente percebeu que nos países da Europa ou em alguns países que usam o transporte ativo, a gente percebeu que houve um incentivo ao uso da bicicleta, ao uso da caminhada. Inclusive na Europa, na França, por exemplo, na Alemanha, os governos estaduais lá, os governos das regionais, eles incentivaram as pessoas a comprarem bicicleta, a fazer manutenção nas suas bicicletas. Inclusive, eles deram recurso, eles doaram recurso para essas pessoas, né, de fundos próprios para isso, para incentivar o uso desse modo de transporte que pode ser eficaz nesse momento de pandemia. Então, uma viagem que você faria de ônibus, de metrô, ou de bonde, ou de VLT, você faz de bicicleta. Tá? Só que tem uma contrapartida muito grande. O transporte público, o TPU, o transporte público urbano, ele tem um desafio muito grande aí pela frente. Nunca se pensou em medidas de contingência para fins de questões como a redução do número de passageiros. A gente sempre pensou na questão do transporte em termos de medidas de contingência, por exemplo, quando dá falta de combustível, quando dá falta de infraestrutura, ou então quando há alagamento, inundações numa rua. A gente mesmo tem 1 ou 2 trabalhos que tratam do que a gente chama de resiliência em transportes, que é justamente para ver o quanto o sistema de ônibus é resiliente quando tem uma rua alagada. Será que o sistema vai funcionar? Mas eu, particularmente, não tinha pensado em fazer um estudo prévio com relação ao fato de redução drástica do número de passageiros. Então, o sistema de transporte público urbano hoje, ele tem um desafio muito grande aí pela frente. E com base nisso tudo, com todas essas reduções, com exceção da questão do desafio do transporte público, houve o que a gente chama de redução do custo generalizado. O que é esse custo generalizado? Quando você entra no sistema de transporte, você tem uma série de custos. O preço da passagem que você paga, o tempo que você fica lá, o seguro que está embutido no deslocamento, ou seja, todos aqueles custos, além do custo da tarifa, além do custo do pedágio ou do combustível, a depreciação dos veículos, é o que a gente chama de custo generalizado. Até os acidentes, em maior ou menor número, computam o custo generalizado no sistema de transporte. Então, o custo generalizado, junto com o tempo de viagem, hoje são 2 parâmetros fundamentais nessa equação do transporte e da mobilidade urbana. E uma coisa que a gente tem visto muito, inclusive a gente está fazendo agora, que é o uso da telemática. A telemática é a junção dos recursos de telecomunicação e informática para que a gente possa se comunicar e trocar algumas viagens por algum tipo de recurso de telemática para que eu não precise ter que me deslocar da minha casa. Por exemplo, se eu fosse dar essa palestra em tempos normais, eu provavelmente teria viajado para o UEL, teria viajado para alguma outra instituição aqui próximo para dar a palestra. Então, eu consigo de casa, por meio da telemática, fazer isso. E a gente vai fazer muito uso disso a partir do dia 6 de julho. A gente conta com a presença de todos os alunos da Engenharia Civil a partir do dia 6 de julho, para que a gente possa fazer mais uso de telemática. E quem sabe no futuro a gente aperfeiçoa isso e não consegue continuar fazendo uso e até, quem sabe, contribuir um pouco. Eu não sou a favor da gente se isolar completamente, tá?
Eu acho que a gente não deve fazer isso, o curso é presencial e eu gostaria que ele continuasse, mas a gente pode usar um pouquinho. Exceto na situação que a gente está, né? Exato. Muito bem, vamos falar um pouco do contexto da mobilidade urbana. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos houve uma tendência mundial em que os ritmos das mudanças dos sistemas de transporte têm sido muito rápidos. O sistema de transporte tem crescido muito rápido, mas mesmo assim ele não tem acompanhado o ritmo do crescimento das cidades. E mesmo quando se tenta fazer o sistema de transporte acompanhar o ritmo de crescimento das cidades, o que tem acontecido é que tem se dado prioridade para alguns modos de transporte e menos para outros que poderiam contribuir em determinadas situações. Cada modo de transporte, quando eu falo de modo de transporte, eu estou falando de caminhada, bicicleta, automóvel, motocicleta, ônibus, metrô nas cidades que tem metrô, ou trem urbano, ou trem metropolitano nas cidades que tem, ou veículo leve sobre trilho, ou bonde também. Então, cada um desses é um modo de transporte. Então, a gente precisa distribuir melhor as opções de modo de transporte para poder acompanhar os ritmos das mudanças, principalmente no crescimento das cidades. E a gente sabe que os investimentos para implantar e operar esses sistemas, eles são limitados. E uma coisa que atrapalha muito, geralmente, existe uma ênfase no curto prazo. Toda vez que a gente vai implantar um sistema de transporte, tem que ser no curto prazo, é para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e às vezes não dá para fazer isso em curtíssimo prazo. Não dá tempo de planejar, né? Tem um ditado que diz assim, os bons planejadores, os bons engenheiros que fazem bons planejamentos, eles passam às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos planejando um sistema de transporte e constrói em 6 meses, 1 ano. Ou seja, ele fica muito tempo planejando e projetando e constrói em pouco tempo. Quando você faz o contrário, você planeja e projeta em 1 mês, 2 meses, 3 meses e leva 10 anos para construir. Então, esse é um problema sério, com base nessa questão da ênfase no curto prazo. E outra coisa que tem ampliado bastante o leque de opções no termo de contexto é a questão dos modos alternativos de viagem, a questão da caminhada, que sempre foi um modo de transporte, a bicicleta também, eu me lembro quando era criança, eu usava a bicicleta bastante, né? Mas que voltou nos últimos anos como uma nova alternativa, mas que já estava aí há muito tempo. E aí surgiu um conceito que é a micromobilidade, que a gente vai ver um pouquinho depois. Alguns problemas, né, que acontecem hoje são problemas do presente, mas que sempre aconteceram. A questão, por exemplo, da superlotação ou do excesso de lotação no transporte coletivo, seja por ônibus, seja por metrô, isso não acontece só no Brasil, tá? Isso acontece em vários países, principalmente nos chamados países emergentes. Então, muitos dos problemas do passado ainda existem, como congestionamentos, a poluição em todos os sentidos, poluição sonora, poluição do ar, poluição das águas, acidentes de trânsito, déficit financeiro, ou seja, quantas empresas de ônibus, por questões políticas ou por questões de má gestão pública, operam com déficit financeiro, ou seja, operam no vermelho, tá? E acessibilidade precária. Às vezes a pessoa, quando se refere à acessibilidade, todos nós temos níveis de acessibilidade. Por exemplo, eu tenho níveis de acessibilidade para o transporte coletivo. A 30, 40 metros da minha casa, da nossa casa, tem um ponto de ônibus. Então, eu diria que a minha acessibilidade é boa, é excelente, boa para excelente, mas tem pessoas que estão a 3, 4 quilômetros de um ponto de ônibus. Então, o nível de acessibilidade dessas pessoas é pequeno comparado em termos relativos. Então, isso precisa ser resolvido. Além disso, esses problemas do passado, que continuam até hoje, eles têm se avolumado, eles têm ganhado cada vez mais proporção, a magnitude desses problemas tem aumentado. Essa foto é uma foto da época de São Paulo, nos anos 40, final dos anos 40, início dos anos 50, já tinha muito congestionamento em São Paulo, e hoje tem muito mais ainda. Então, o gerenciamento de tráfego, ele não tem resolvido os problemas de trânsito. Ou seja, os velhos problemas, eles reaparecem, como, por exemplo, o caso dos congestionamentos, só de forma muito mais acentuada e com
uma área de abrangência muito maior, ou seja, eles impregnam áreas muito mais amplas, não só mais uma rua, um pedaço de um bairro, às vezes o bairro inteiro ou vários bairros. E com isso, a complexidade, a questão de ser difícil resolver esses problemas se torna cada vez maior e os custos generalizados aumentam. Então, por exemplo, se eu estou num congestionamento e eu vou levar, ao invés de eu levar 10, 15 minutos para fazer uma viagem e eu tiver que levar 40, o meu custo generalizado vai aumentar. Outra questão da atualidade que tem feito muita diferença nos sistemas de transporte, isso a gente vê na prática, no dia a dia, né? As pessoas querendo cada vez mais andar mais rápido, dirigir seus automóveis, tomar o ônibus mais rápido, chegar o mais rápido possível nos lugares, é que as pessoas, nas últimas décadas, na média, elas enriqueceram. Isso é fato, tá? No mundo inteiro, pode até não ter enriquecido como gostaria, mas no mundo inteiro, na média, as pessoas enriqueceram. Só que elas enriqueceram monetariamente e empobreceram em termos de tempo. Ninguém tem tempo para nada hoje. O tempo hoje é o bem mais valioso que existe nesse mundo. Então, aproveitem o tempo de vocês e usem esse tempo muito bem. Se planejem e cobrem dos gestores públicos bons planejamentos de transporte para que a gente possa ter bons sistemas e redução dos tempos de viagem. Outra questão que está muito sendo discutida já faz alguns anos, desde os anos 2000, início dos anos 2000, a partir de 2010 para cá principalmente, é a questão dos avanços tecnológicos relacionados a aplicações deles na área de engenharia de transporte, na área de engenharia da mobilidade. Essa tecnologia da informação, principalmente a TI, ela avançou bastante para gerar novas concepções de sistemas, porém, essa tecnologia sozinha, ela não vai resolver o nosso problema. Não existe uma solução mágica para os problemas econômicos e sociais que a tecnologia vai enfrentar e ela não, sozinha, ela não vai conseguir resolver isso. E aí surgiu alguns conceitos, como, por exemplo, as chamadas Smart Cities. Vocês já devem ter ouvido falar as chamadas cidades inteligentes. Só que as pessoas que estudam, e inclusive a gente que já começou a fazer alguns estudos nessa área, a gente percebeu que o que está acontecendo? Que a tecnologia está sendo orientada ao mercado, ou seja, simplesmente a venda de produtos tecnológicos, sem que esses produtos, de fato, tenham comprovação ou eficácia para a solução do problema. E com base nisso, surgiu um outro conceito, as chamadas Wise Cities, que é o uso da tecnologia voltada para o cidadão e não para o mercado. Então, isso tudo permeia o que a gente chama de sustentabilidade, ou seja, não é uma questão tecnológica, a sustentabilidade. A sustentabilidade na área urbana envolve, por exemplo, a questão da forma urbana, a questão de acompanhar as mudanças sociais no tecido urbano e o próprio estilo de vida das pessoas. Hoje, a maior dificuldade do mercado, dos gestores públicos, é entender as mudanças do estilo de vida das pessoas. E a pandemia, a Covid-19, ela vai ser um ponto de inflexão. Ela vai gerar um processo brusco de mudança do estilo de vida. E a gente vai ter que acompanhar isso bem de perto. E vocês que estão chegando agora, vocês que estão saindo do curso de engenharia civil, ou de cursos de arquitetura e urbanismo, de engenharia elétrica, ou de outras áreas, de geografia, por exemplo, que trabalham com sistema de transporte, tem muito tema, tem muito assunto para ser discutido nisso aí. Então, essa questão da Wise City envolve esses 4 elementos, a questão do bem-estar, a questão da inteligência do ponto de vista da tecnologia, a questão da sustentabilidade, da economia e da ecologia. A gente quer cidades, de fato, sustentáveis, do ponto de vista social, econômico e ambiental. Então, só para vocês terem uma ideia, essa questão da mobilidade, ou da micromobilidade, ela ganhou um novo termo agora, que chama micromobilidade, que é uma categoria de viagens, uma categoria de mobilidade que envolve modos de transporte de pequeno porte,
os chamados veículos leves ou muito leves, os chamados scooters, as bicicletas convencionais e as bicicletas assistidas, os patinetes elétricos ou não, e os skates elétricos ou não. Essa questão da assistência elétrica, por exemplo, da bicicleta elétrica, é muito interessante. Existe uma diferença entre a bicicleta elétrica e a bicicleta assistida. A bicicleta elétrica ela é como se fosse uma motocicleta com motor elétrico. Você acelera e ela vai embora. Você pedala se você quiser. Já a bicicleta assistida de forma elétrica, ela vai te assistir. É como se fosse uma escada rolante. Como é que funciona uma escada rolante? Ou como deveria funcionar? A gente chega na escada rolante e muita gente fica parada. Você não devia ficar parado, você devia continuar andando. É como se fosse uma esteira horizontal. A escada rolante é do mesmo jeito. Ela só te ajuda, né? Ela te ajuda, ela te dá uma assistência. Então, não fica parado na escada rolante, você tem que andar. Só se você tiver algum problema, motor, alguma coisa, aí tudo bem, você pode ficar parado. Mas se não, caminha com a escada, porque ela vai te dar uma assistência. E a mesma coisa da bicicleta elétrica. Quando você pedala uma bicicleta assistida, ela te ajuda. Se você parar de pedalar, ela também vai parar. Então, ela é assistida. Então, a tecnologia móvel da informação, nós temos um equipamento hoje na palma da nossa mão. Muitos de vocês devem estar assistindo essa palestra pelo celular. O celular é uma ferramenta poderosíssima. Né? Os telefones celulares, os serviços de GNSS, o GPS, que é a mesma coisa, basicamente, eles estão mudando a maneira como as pessoas viajam, a questão do Uber, o Uber para pedir comida, o Uber para entregas, já estão se falando até no Uber coletivo, ou seja, o aplicativo, né? A questão do poder do smartphone com os seus aplicativos tem mudado isso. Hoje a gente consegue fazer pagamento, por exemplo, por meio do telefone celular. Quem que ia imaginar isso há 10, 20, 30 anos atrás? Era difícil, as pessoas já sabiam, mas era difícil imaginar como seria isso. Mas existe. Então, a gente consegue, por meio do Google Maps, por meio de outros sistemas, o Waze, saber a hora que um ônibus vai passar no ponto próximo de casa. É uma questão de tecnologia da informação. E aí, Eleanor, uma coisa que nós temos um desafio muito grande pela frente, a questão da formação profissional. Hoje a gente tem um problema sério nos órgãos, né, que falta pessoal capacitado. Falta pessoal e capacitado, né? Existe uma limitação, tanto por pessoas que saibam lidar com os problemas da engenharia de transporte, da mobilidade, e também por questões técnicas. Às vezes, para resolver alguns problemas de transporte ou de engenharia de um modo geral, você precisa de recurso técnico, você precisa de equipamento, você precisa de instrumentos, de softwares para resolver isso. Porque senão a resolução manual toma muito tempo. E aí o custo generalizado da solução também aumenta. Então, quanto mais pessoas e técnicas, equipamentos, ferramentas eu tiver à disposição, melhor. E existe uma limitação para isso. Essas duas são muito grandes hoje e têm provocado distorções nas soluções. E aí o planejamento integrado, ele requer principalmente profissionais qualificados e experientes. E o problema é que a experiência só vem com o tempo. Humanamente é impossível entregar um engenheiro de transporte, eu acho que um engenheiro civil, 100% formado para o mercado. Eu acho que, assim, eu lanço um desafio para alguém que prove qual universidade consegue entregar um engenheiro 100% formado, porque o processo ele é contínuo, ele não acaba na universidade. Ele só vai sendo melhorado, se ele quiser melhorar, lógico. Então, formar um profissional qualificado e experiente requer tempo. Ainda tem mais um problema, né? Muitas vezes, esses profissionais qualificados, experientes, que já estão ali há muito tempo, né, se aposentam e não tem a reposição, não tem esse tempo para que uma nova pessoa venha e pegue um pouco, né, dessa experiência antes do profissional mais experiente ir embora. Isso é um problema e aí sério. leva mais tempo até essa pessoa, então tem aquele gap, né?
É um problema sério e a gente enfrenta isso, inclusive, na universidade. Às vezes, não tem a reposição do profissional, ou então existe a tentativa de reposição, mas não tem um profissional no mercado que queira ir trabalhar, porque não tem aquela formação. Não tem aquele período de transição, né? Não tem. E aí tem um termo que chama transdisciplinaridade, que é você ver o problema de uma forma mais abrangente, de uma forma mais holística. Ou seja, eu acredito muito que as melhores soluções são aquelas que são pensadas e apresentadas por diferentes profissionais trabalhando em equipe. Você pegar uma equipe só de engenheiros para resolver um problema, vai ter uma solução, com certeza. Engenheiro, tenho certeza disso, engenheiro é um profissional extremamente capacitado para resolver problemas. Mas se você colocar um arquiteto, um geógrafo, um advogado, um administrador, alguém vai dizer, mas vai complicar, mas a solução pode sair um pouco melhor, um pouco mais ajustada por conta da diversidade de formação. É lógico que um desses vai ter que comandar o processo para também não perder o controle. Bem, então, no contexto, vamos pegar um pouquinho mais, reforçar essa questão do contexto, trazer um pouco para a nossa região, um pouco para o nosso país. Nós vivemos num país emergente, o Brasil é um país ainda emergente. Eu confesso que na década de 80, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu imaginava que quando eu tivesse 50 anos, como eu tenho hoje, o Brasil seria um país não mais emergente. Mas, infelizmente, eu acho que a gente melhorou bastante. Como vocês viram ainda agora, a gente enriqueceu, sem dúvida alguma. Na média, todo mundo aumentou sua renda. Não como a gente queria, mas todo mundo aumentou. Mas, infelizmente, a gente ainda é um país emergente, onde muitas pessoas têm baixa renda, a urbanização foi muito rápida, o crescimento das cidades foi muito rápido, e isso gerou uma alta demanda no transporte público urbano. Ora, país emergente, baixa renda, urbanização rápida, alta demanda por transporte, escassez de capital, aí complicou demais o processo. E o principal ainda, quando a gente tem o recurso para fazer um projeto ou um planejamento, não tem dados e pessoal qualificado. Essa questão dos dados é uma coisa bem complicada, porque nós precisamos de dados válidos, dados coerentes, para que as tomadas de decisão, né, tanto com relação a planejamento, com relação à gestão do processo, do sistema, sejam feitas de forma o mais adequada possível, né? Até tomadas de decisão para justamente otimizar, né, o uso desse capital que já é tão escasso. Quando você otimiza o uso do capital, gera uma solução que atende às necessidades, os desejos da maioria da população, você diminui o custo generalizado. E o inverso, aumenta o custo generalizado. Então, o planejamento integrado de transporte, do ponto de vista da mobilidade urbana, ele melhora a competitividade econômica em termos de operação e da infraestrutura de transporte, que a Eliana vai já conversar com vocês. Ou seja, eu consigo melhorar a competitividade econômica da cidade. Se a cidade tem uma mobilidade excelente, boa, os tempos de viagens, os custos generalizados, eles se reduzem, e com isso eu consigo melhorar a competitividade. Mais empresas querem se instalar aqui, mais pessoas, mais profissionais qualificados querem vir morar aqui, trabalhar aqui, e todo mundo ganha com isso. E, mais uma vez, a questão da telemática, onde eu vou decidir se eu realmente preciso fazer aquela viagem ou não. E aí eu posso, com isso, ganhar muito tempo de viagem. Eu reduzo bastante o meu tempo de viagem. E é lógico, as inovações e aplicações que têm surgido, isso é uma crítica que eu faço, inclusive, a mim mesmo, tá? Como pesquisador, elas só estão lá nos periódicos científicos. A gente não tem se esforçado o suficiente para gerar publicações que sejam acessíveis, de fato, aos gestores públicos, até, quem sabe, acessíveis ao cidadão comum, para que ele possa entender de forma clara e objetiva o que a gente está querendo dizer, uma linguagem acessível. Então, muitas das inovações, muitas das soluções estão lá, fechadas lá nos periódicos científicos, nas revistas científicas, nas teses e dissertações de mestrado, mas ninguém tem acesso, porque às vezes... São muito boas, mas não se consegue entender, né? Porque é difícil, às vezes eu tenho dificuldade de ler alguns artigos,
E olha que eu costumo ler bastante, mas eu acho que podia ser mais acessível. E aí a gente precisa ter uma melhor percepção do papel do planejamento de transporte nas áreas urbanas. Só para mostrar para vocês rapidamente aqui, ó, um pouquinho de alguns trabalhos que a gente tem feito lá no Laboratório de Engenharia e Transportes. O Laboratório de Engenharia e Transporte foi criado ano passado, tem mais ou menos um ano, em abril do ano passado. Nesse laboratório, hoje, trabalham alunos de graduação e pós-graduação. Quando eu falo trabalho, eles desenvolvem pesquisa, prestação de serviço, ou então alguma ideia que eles tenham, alguma coisa que eles acham interessante, como o professor Maiola muito bem colocou ontem, na palestra de ontem. Às vezes o aluno pede um trabalho para a gente, pede um tema, e a gente diz assim, não, é melhor você trazer o seu tema. Então, essa é a filosofia no Laboratório de Engenharia e Transporte. Tem um problema, tem uma coisa que você gostaria de estudar, trabalhar, ou o vizinho está com problema na área de transporte, vai lá no laboratório, professor, professora, nós temos esse problema, como é que a gente pode resolver? Então, isso aqui é um trabalho que foi feito, um trabalho de iniciação científica, foi da Lorena Mizui Kihara, tá, onde ela desenvolveu um pequeno GPS para mapear rotas de ciclistas. Podia ser usado para mapear rotas de pedestres, de viagem de ônibus, viagem por automóvel. A gente fez por ciclistas porque a gente queria fazer dentro do campus. E se vocês olharem na figura aqui da superior à esquerda, tem uma plataforma de prototipagem que chama Arduino. Nessa plataforma tem um GPS e tem um leitor de cartão SD, que foi acoplado, e com isso a gente conseguia captar o sinal do GNSS, do GPS, e mapear as rotas. Mas a gente precisava avaliar, nessa figura superior da direita aqui, ó, a gente precisava avaliar se esse GPS aqui, ele realmente era confiável. E a gente fez um teste de precisão e de acurácia. Se vocês observarem bem aqui, ó, nessa figura bem aqui, ó, no canto direito aqui, ó, mais ou menos aqui é o prédio do CTU, e cada um desses pontos aqui são aqueles marcos topográficos que o professor Paulo e o professor Luciano usam, e a professora Fernanda, lá do CCE, usam para dar aula de topografia. Então, nós medimos a posição por esse GPS aqui, nosso protótipo, e por um outro GPS que a gente tem, que faz medições da Garmin, que teoricamente seriam mais precisas. Então, ó, a medição em vermelho aqui, ó, a medição em vermelho é a medição do GPS da Garmin, tá? O GPS de controle. E essa medição aqui em azul é o do nosso GPS. E esse laranjado são os marcos topográficos. Se vocês observarem, o nosso GPS, na maioria dos marcos, ele se comportou melhor do que o GPS de controle. Ou seja, com um equipamento desse aqui, que custou em torno de R$80, eu consigo fazer o meu serviço. E um GPS de controle desse aqui, que é o GPS da Garmin, ele custa em torno de R$1.500. Então, a gente consegue fazer essas coisas, pequenas coisas, e com custo relativamente baixo. Outro trabalho, mas esse aqui já é um trabalho a nível de mestrado, do Tiago Louro. Nós instalamos um sensor, ó, bem aqui, atrás dessa bicicleta, onde ele mede a distância de ultrapassagem. O sensor está virado aqui, ó, para o lado esquerdo, tem um sensor de medição de distância, onde ele mede a distância que o automóvel ultrapassa a bicicleta. E, além disso, ele mede a que velocidade é feita essa ultrapassagem, e pela conjugação desses dois valores, a gente consegue dizer o quanto é perigosa essa ultrapassagem. Então, a gente fez um circuito experimental aqui, ó. Eu fiz aproximadamente 50 e poucas viagens aqui, que deram quase 8.000 eventos de ultrapassagem, e nós detectamos aqui, ó, que aqui na marginal da PR-445 é o trecho mais perigoso para ciclista. A gente conseguiu identificar isso. E também usamos o Arduino como plataforma. E outra coisa importantíssima aqui, esse perfil longitudinal aqui, ó, é o perfil mais perigoso dentro da cidade para um ciclista. É o perfil que o carro ganha velocidade, tenta subir rápido e passa muito próximo do ciclista, ou seja, é perigoso. Bem, a Eliana vai falar agora um pouquinho de infraestrutura para vocês. E aí, gente, né? Onde é que a infraestrutura de transporte entra em tudo isso, né? O que tem a ver a infraestrutura com a mobilidade? Como bem o Carlos falou, mobilidade, ela não é sinônimo de transportes. O transporte faz parte, né? Ele está inserido, né? Ele é um dos componentes. Exatamente.
Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente atrela aí, a gente relaciona aí todos os serviços de transporte, segurança viária, planejamento urbano e os sistemas viários, né? Para promover, né, todos esses sistemas, todos esses entes aí que a gente acabou de falar, eles têm que promover aí a facilidade de deslocamento das pessoas e dos bens, né? Então, a gente tem que ir em busca de um sistema que satisfaça a necessidade das pessoas. E, para isso, a gente precisa de investimentos na infraestrutura e na gestão dessa infraestrutura também. Não adianta só planejar, não adianta só construir. A gente precisa manter aquele sistema operante, não adianta só implantar, né? A gente precisa manter operando. Porque se você até pode fazer uma boa construção, mas se você não gestionar durante a vida útil, o custo generalizado vai aumentar. Vai aumentar. Uma via que tem muitos buracos vai danificar mais os ônibus. Danificando mais os ônibus, o custo generalizado da empresa e do transporte vai aumentar. É isso aí. Então, o que acontece? Em função disso, né, desses investimentos, melhorar esses investimentos em infraestrutura e na gestão desse sistema, a gente consegue, então, melhorar a utilização dessas vias urbanas e otimizar os recursos. Lembra lá que o Carlos falou da questão dos recursos escassos? Num município, os recursos são mais escassos ainda, são mais limitados ainda. Então, a gente tem que otimizar esse uso, né, o emprego desse recurso, né, e, com isso, favorecer os deslocamentos sustentáveis e convenientes, sustentáveis do ponto de vista social, ambiental, etc., né. E o que a gente consegue observar, né? Que a má condição da infraestrutura de transportes que a gente observa, né, é uma restrição muito grande a essa mobilidade. Tanto a mobilidade quanto a acessibilidade. Eu acho que em 2015, 2016, na época de verão, em janeiro, fevereiro, aqui em Londrina, teve um período de chuvas muito forte. E boa parte das pontes e das estradas rurais que dão acesso aos distritos de Londrina foi danificada. E aí o que aconteceu? As pessoas tinham dificuldade para vir à cidade, fazer as suas compras, ir ao médico, ou seja, a acessibilidade e a mobilidade delas ficou muito prejudicada por conta de restrições de infraestrutura. Exatamente. Então, olha só, a gente trouxe aqui algumas imagens, os exemplos, né, que liga a infraestrutura, a condição da infraestrutura com a mobilidade. Então, olha só, aqui em Londrina, a gente tirou essa foto dessa faixa de pedestre. O que será que vocês estão vendo de estranho aí? Nós temos, no outro ponto, no canteiro, nós temos uma árvore, né? Uma vegetação, né? Hoje, essa vegetação não está mais lá, né? Mas imagina só, a gente atravessava a rua e, de repente, se deparava com a árvore. E aí? Para onde que o pedestre ia? Né? Do lado daqui até está boa a calçada, a rampa de acessibilidade, mas no canteiro não tem nem a rampa e nem tem uma boa Não tem, exatamente. No lado direito, no meu lado direito, né, lado direito, tem uma imagem aí de Juiz de Fora. Olha a condição dessa via, né? A situação aí na travessia do pedestre. Começando pela calçada, né, o pavimento, isso pode causar um acidente. Olha a calçada do outro lado, o meio-fio do outro lado, né? Qual é a acessibilidade que o pedestre vai ter nessas condições, tá? Por falar em calçadas, qual é a mobilidade aí que esse pedestre vai ter numa calçada nesse estilo, né? Então, o estado de conservação das calçadas é importante também. A gente não pode pensar só nas vias, só na condição do pavimento para os veículos, sejam motorizados ou não. A gente tem que pensar nas vias para os pedestres, as calçadas são as vias para os pedestres. Então, a gente tem que gerir também essas vias para os pedestres. Falando em via, né,
Vamos falar também da questão do transporte público urbano, né? A infraestrutura, né, para os veículos, né, públicos aí. Olha só essa condição aí lá do Recife. O Carlos falou muito da questão de tempo, né? A gente não pode esquecer que a gente não pode pensar em mobilidade, pensar só na redução do tempo. A gente tem que pensar também no quesito segurança, né? Também está atrelado o quesito segurança. Se você pegar, por exemplo, o caso do vídeo que está passando aí, esse vídeo é aqui em Londrina, esse ônibus vai passar dentro do buraco. Se todo dia ele passar 2, 3, 4 vezes dentro desse buraco, o sistema de suspensão, de amortecimento desse veículo vai ser danificado. Imagina esse ônibus cheio com 80, 90, 100 pessoas, num período normal, né? Então, ele vai ser danificado e o custo generalizado dessa viagem vai aumentar de alguma forma. Aí você vai dizer assim, não, mas a tarifa não é um preço fixo? Ela é um preço fixo, mas a empresa vai começar a trabalhar de forma deficitária e a qualidade, o nível do serviço vai diminuir. E o teu custo vai aumentar, porque vai ter demora. Se o ônibus quebrar logo ali na frente, até vir um outro ônibus, você já perdeu meia hora. E o teu custo generalizado, o teu tempo de viagem vai aumentar. Vai aumentar. E a segurança e o conforto desse pedestre? Tudo isso está em jogo. Outro problema, o motociclista batendo com a roda dianteira nesse buraco que tem bem aí nesse vídeo, ele pode sofrer um acidente gravíssimo. Sim. Inclusive com risco de morte. Sim, é isso aí. E o transporte não motorizado, né? Aqui a gente coloca uma imagem de uma ciclovia aqui em Londrina, né? Olha o estado de conservação dessa ciclovia, né? Então, questão de acidentes, o conforto ao usuário, a segurança ao trafegar, né? Naquela via, isso daí restringe a mobilidade, né? E aí? O que a gente faz? A gente faz isso aí. É aí que entra, gente, a gestão, né? É lógico que aqui a gente está falando de transporte, né? A gente está falando do planejamento e a infraestrutura de transportes, a mobilidade relacionada a isso, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a gestão dessa infraestrutura de transportes. Lógico que a infraestrutura, ela vai muito além dos pavimentos, das vias, né? Mas a gente vai dar um foco nisso aqui hoje, tá? Então, olha só, vocês lembram da questão que a gente comentou lá atrás, quando o Carlos falou dos dados, né? Da obtenção dos dados, os dados confiáveis? Então, aqui nesse momento, para a gente poder gerir a infraestrutura de transportes, a gente precisa de dados confiáveis, a gente precisa de um banco de dados. Esse é o coração de um gerente, né, de um sistema gerenciador desse sistema. Então, a gente precisa de um bom banco de dados, né? Então, aqui eu mostro para vocês um local bem conhecido de vocês, né, o campus da Universidade Estadual de Londrina, onde a gente vê aí uma coleta de dados sobre a condição dos pavimentos que nós fizemos lá na universidade ao longo aí dos últimos 3 anos, 4 anos a gente tem feito, na realidade. Inclusive, essa coleta de dados é feita em função dos trabalhos de pesquisa que a Eliana desenvolve, que a gente desenvolve, tanto a nível de C, TCC, quanto mestrado, e também por conta de um termo de colaboração com a Prefeitura do campus. Em 2016, houve o recapeamento da malha viária do campus e a gente passou a fazer o acompanhamento da gestão da condição do pavimento. Isso aí. Então, vocês estão vendo, são alunos, todos são alunos, né, da Universidade Estadual de Londrina, todos estão identificados, estão com coletes, né, para serem vistos, né. E esses levantamentos, em função do tráfego, vocês estão vendo que quase não tem veículo aí, eles são feitos ao longo dos finais de semana, né, onde o tráfego diminui. Então, aí, esses avaliadores estão verificando os defeitos, estão levantando as condições dos pavimentos. E o que a gente fez com todas essas informações que eles coletaram?
A gente colocou aqui para vocês um mapa que nós geramos num sistema de informação geográfica. Então, todas essas informações coletadas da condição das vias no campus da UEL, elas estão georreferenciadas. E para que vocês consigam se localizar, a gente colocou aí essas informações, esse mapa temático, em cima, aí, coincidindo com o mapa do Google Earth, tá? Com uma imagem do Google Earth. Então, vocês podem observar que nas vias dos campos, você pode apontar para mim, Carlos? As vias do campus, elas estão em diversas cores, de acordo com a escala de classificação. Então, por exemplo, os trechos em amarelo estão em bom estado, e aqueles em estado muito ruim estão num vermelho bem escuro, né? Então, com esse mapa, a gente consegue, eu vou tirar esse fundo para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, o gestor, né, ele consegue ter uma visualização de onde ele tem que intervir. Então, esse papel dessa coleta de informações, né, é muito importante para saber o onde, o como e o quando intervir numa rede viária para sua conservação, tá? Então, essa é uma imagem bem legal aí para dar apoio ao sistema de gerência de pavimentos, né, para manutenção dessas condições. Como eu falei para vocês, as calçadas, elas são as vias dos pedestres. Então, elas também têm que ser conservadas, elas também têm que ser mantidas em condições de uso. E elas também sofrem essas avaliações, né? Lógico que os métodos são diferentes, mas elas também são os problemas, né? Os obstáculos também são levantados. Então, vocês estão vendo aí, né? Eles medindo a largura da calçada, fazendo uma medição aí da extensão da calçada, e tem um rapaz aqui embaixo, né, com um croquis, né, e identificando aí todos os pontos problemáticos aí ao longo dessa calçada, marcando aí os obstáculos, onde tem poste, onde tem buraco, e assim por diante, para apoiar o gestor na conservação, no momento exato, o que fazer e onde, né, em que local agir. E falando em tecnologia, né, como o Carlos falou lá na frente, na questão do planejamento, na gerência, nós também temos utilizado bastante, né, imagens. Então, muito tem se falado na utilização dos drones, os veículos aéreos não tripulados. Então, o uso de drones nos permitem aí obtenção de imagens aéreas de altíssima resolução que proporcionam, né, que nós façamos todo o mapeamento da situação, da topografia, né, todos os problemas que existentes ali, seja na calçada, seja no pavimento para veículos motores, para veículos não motorizados, né, como ciclovias, né, as bicicletas. E o mais legal, essas imagens podem ser transmitidas em tempo real. Então, vai um indivíduo lá para o campo, né, com um drone, coleta essas imagens, e eu aqui no escritório já vou administrando isso aí. Além disso, tem a vantagem de que eu não preciso, assim, é o que a gente chama de criatividade destrutiva. Eu não preciso de mais toda aquela equipe de profissionais lá no trecho, eu não preciso fechar a via para fazer isso. É lógico, eu vou dispensar a mão de obra, mas eu consigo otimizar o tempo de coleta e reduzir a segurança, reduzir o risco de acidentes. Eu já tive problemas assim de acidentes em rodovias fazendo essas coletas. Por 2 ou 3 vezes eu quase fui embora daqui de alguma forma por causa de acidentes. Né? Você fecha uma pista, mas às vezes o motorista ele não vê, ou então ele não respeita, descuidado, e gera acidentes graves dessas avaliações quando é na rodovia. Dentro do campus a gente não tem problema, porque o campus tem uma via mais controlada, o campus da UEL, dia de domingo, tem pouco tráfego, e a gente sempre está fiscalizando bem isso aí. Mas mesmo assim, vocês viram que eles estavam
com os coletes, né, reflexivos, algo do gênero, né? Então, esse tipo de questão, com o uso de drones, né, ela é diminuída, né? Então, a gente consegue, né, com essas imagens, ver todos os defeitos do pavimento, ver a situação que as calçadas estão. Então, não precisa mais aquela coleta manual, né? E a gente, como o Carlos falou, a gente otimiza esse tempo e, de uma certa forma, os recursos, né? Sim. Também, né? Então, olha só o legal da coisa, né? Todas essas imagens, elas vão estar georreferenciadas, né? Você vai ter a latitude, você vai ter a longitude, toda a identificação, né, daquele problema ao longo da sua rede, né, de vias. E aí, gente, qual é o financiamento? Como é o financiamento, a aquisição, né, a verba para manter esse sistema, essa infraestrutura, para proporcionar uma boa mobilidade, né? Existia o que a gente chamava antes, né, algum tempo atrás, do PROMOB, que era um programa de infraestrutura para a mobilidade urbana. Esse programa era um programa do governo federal que era gerido pelo Ministério das Cidades, né, o antigo Ministério das Cidades. Esse programa, ele trabalhava, então, com apoio para as intervenções viárias para a melhoria da mobilidade urbana. Projetos de pavimentação, demais infraestrutura para o transporte coletivo, né, e dava bastante apoio aí na questão da circulação não motorizada. E era um programa que era destinado para aqueles municípios com mais de 100 mil habitantes. Só que esse programa aí, ele foi substituído pelo programa conhecido aí de muitos como o Programa Avançar Cidades, Mobilidade Urbana. É um programa que atua aí no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transportes e da Mobilidade Urbana, conhecido como ProTransporte, e ele, do mesmo jeito que o anterior, ele apoia essas intervenções para a melhoria da mobilidade urbana no âmbito da infraestrutura de transporte. Então, não só, né, no âmbito da infraestrutura de transporte, mas ele apoia a questão do desenvolvimento do plano de mobilidade, elaboração de estudos e projetos executivos, e eles chamam de qualificação viária, que está envolvendo aí toda a pavimentação e as demais infraestruturas, né, para transporte público urbano, pontes, etc. E aí, tem uma diferença aí, né, nesse programa, eles dividem os municípios para conseguir esse financiamento em dois grupos. Um grupo de municípios com 250 ou menos de 250 mil habitantes, né? E aquele grupo 2, que é para municípios com mais de 250 mil habitantes. A diferença é que aqueles com menos de 250 mil habitantes ou 250 mil habitantes, ele foca mais no apoio de obras de transporte não motorizado. Já o outro grupo, ele, além de tudo isso, ele apoia as obras de transporte coletivo urbano, seja por ônibus, seja por trem, seja aquaviário, transporte coletivo urbano, tá? Bom, é isso. Mais ou menos isso. A importância, eu queria, assim, relatar para vocês todas as palestras que foram dadas, esse ciclo de palestras da Engenharia Civil, para vocês, assim, alunos, principalmente alunos, comunidade externa, de repente, conhecer um pouco desse sistema, dessas palestras, conhecer o trabalho desses professores. De repente, vocês gostam de alguns desses trabalhos e procurem esses professores, procurem esses pesquisadores, esses profissionais de engenharia, para, de repente, conseguir uma parceria com eles e até, quem sabe, fazer, no caso dos alunos, um TCC, um IC, até, quem sabe, depois um mestrado e um doutorado.
No caso da comunidade externa, nós temos dentro do Laboratório de Engenharia e Transporte, e praticamente todos os laboratórios da Engenharia Civil da UEL têm o que a gente chama de Programa de Assistência à Sociedade. São programas onde esses laboratórios podem prestar serviço à comunidade, e vocês têm acesso a isso. Tá? Então, é uma forma de vocês estarem conosco. Aqui estão os nossos canais de contato, o e-mail da Eliana, o meu e-mail, o e-mail do laboratório, o telefone da nossa sala lá na UEL, mas ninguém vai atender agora. Tá? E o nosso canal do YouTube, nós temos um canal do laboratório onde são divulgados os trabalhos que são feitos, onde nós divulgamos, por exemplo, eu tenho uma orientada de mestrado agora, Daniela, que ela está desenvolvendo uma pesquisa por meio de um vídeo. Esse vídeo está no canal do YouTube. Quem quiser contribuir, acesse o canal, o link está ali embaixo. Acesse o canal e, de repente, dá uma contribuição lá no trabalho da Daniela. Aquele vídeo para vocês habilitarem o e-mail da UEL, que foi feito pela Lorena Quirara, ele também está lá no canal do YouTube. Então é isso. É isso aí. Acessem o canal do YouTube, vejam os vídeos, tem vídeos de planejamento de transportes, tem vídeo de infraestrutura de transportes, e façam um comentário, né? É importante vocês comentarem e darem like, né? Ou dislike também, se não gostar. Não, só dei like. É isso aí, gente.